Hoje nós vamos trabalhar numa palavra muito... Eu trabalho muito com palavras que falam sobre dor, sobre transformação, porque essa foi a minha história de vida. Eu acredito num Deus que transforma, eu acredito num Deus que renova, num Deus que transforma dor em propósito, num Deus que transforma maldição em bênção. É esse Deus que eu acredito. Quem crê nesse Deus? Aleluia! Então dá uma salva de palmas para Jesus e fala pro vaso aí, ó. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. E o título da nossa mensagem é: Deus forma reis em cavernas. Quem está na caverna aqui ou está passando por uma caverna, levanta a mão. Deus transforma reis em cavernas. Você foi chamado para ser um rei aqui nessa terra. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. A sua posição espiritual é uma posição de embaixador de Cristo. É uma posição de representar algo ou alguém, o embaixador. Então nós representamos Cristo aqui na terra. Então tudo que Cristo tem, nós temos. Tudo que Deus é, nós somos em Cristo Jesus. Essa é a sua posição. E o nosso texto aqui é um texto muito lindo, que está em 1 Samuel 22, de 1 a 2. E a Bíblia diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Fala assim, caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se também ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado. Fala assim, homem em aperto, homem endividado, e todos os homens amargurados de espírito. Fala, amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E nós vamos ver aqui nesse texto maravilhoso, para você entender o que é Adulão, caverna de Adulão. A gente precisa voltar alguns capítulos antes. Como que Deus vai preparando o rei Davi. Davi então, ele havia sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, quando ele tinha 15 anos de idade aproximadamente. Ele foi ungido por Samuel como futuro rei de Israel. E quem ainda era rei era Saul. Ele, antes de acontecer tudo isso, esse texto que eu li para vocês, ele venceu Golias. Golias foi um gigante. Era um gigante filisteu, era um gigante, um inimigo dos israelitas. E Davi, um menino de 15 anos, venceu no poder de Deus aquele grande inimigo. Antes de acontecer, e Davi para a caverna de Adulão, ele estava fugindo do rei Saul. Antes de acontecer isso, ele foi um herói nacional em Israel. Isso incomodou Saul. Antes dele ir para a caverna, ele foi comandante do exército de Saul. Antes do rei Davi ir para a caverna, que era Davi, não era nem rei ainda propriamente dito, era ungido, mas não era nomeado rei. Ele foi genro do rei Saul. Mas de repente tudo muda. Então Davi estava numa posição aonde ele estava prosperando, aonde ele estava crescendo, aonde ele estava adquirindo fama, aonde ele estava sendo reconhecido por Deus, reconhecido por homens. E daí do nada tudo muda. Fala assim, tudo mudou. Saul então vai passar a persegui-lo. Saul era rei de Israel, e a Bíblia nos diz em 1 Samuel 18, 12, Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele. O Espírito do Senhor já havia se retirado do rei Saul,
Porque o rei Saul, ele chegou num determinado momento em sua vida, e ele viu tudo que ele tinha, que o Senhor havia dado para ele, e ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E então ele pensa que tudo aquilo que ele conquistou, todo o exército, toda a nação, foi por mérito dele, foi por força dele. E daí o Espírito do Senhor se retira de Saul. E daí o profeta Samuel vai e unge ele, mas ele era um menino de 15 anos quando isso acontece. Então Saul temia Davi, porque o Senhor agora estava com Davi, não estava com Saul. Então Davi, nesse processo dessa mudança repentina, ele perde algumas coisas. Ele perde a sua posição de honra, ele perde o seu emprego, porque ele trabalhava, ele era comandante do exército de Saul. Ele não era voluntário, ele era pago para isso. Ele era sustentado pela coroa do rei. Então ele perde o seu emprego, ele perde a sua casa, ele perde a sua esposa Mical, que era filha do rei Saul. Ele perde o seu melhor amigo, que era Jonatas, que era filho do rei Saul. E ele perde também a sua segurança. Que segurança? A sua segurança terrena. Olha como que tudo muda de um dia para a noite. Então, a partir daqui, ele se torna um fugitivo. Ele começa a fugir do rei Saul. Aquele que havia sido ungido para governar, agora está escondido numa caverna, fugindo do seu pior inimigo, o rei Saul. E isso vai nos ensinar algo poderoso para mim e para você, que nós precisamos aprender, porque é assim que Deus trabalha, vaso. Se você não entender como a personalidade, o caráter de Deus de trabalhar em nós, você vai sofrer a vida inteira. Deus, ele trabalha com algo poderoso. A promessa de Deus que eu e você tem, e que Davi tinha quando foi ungido, não impede os processos de Deus para nos adultecer e nos tornar reis e rainhas. Não é porque você tem uma promessa, não é porque Deus falou para você aonde você chegaria, que você está isento da forja de Deus. Não é porque você é dizimista, não é porque você é ofertante, porque você é voluntário, que você ajuda pessoas, que você está isento dos processos e da forja de Deus. Porque a forja é para mim e para você, como aqui nesse caso foi para Davi. E o que significa adulão? A palavra adulão vem do hebraico adulã, que adulã significa refúgio, esconderijo, lugar de retirada. Quantos aqui, nos seus processos com Deus, eu já vivi vários e ainda vivo, parece que Deus está calado, você não ouve, entre aspas, a voz de Deus. Então, geograficamente, ali, essa caverna de Adulão ficava numa região montanhosa de Judá. Ficava numa planície, no território inimigo dos filisteus, que na época era o pior inimigo dos israelitas, os filisteus. Era uma região cheia de cavernas naturais, mas ali tinha uma caverna chamada Caverna de Adulão, e é ali onde Davi se refugiou para se esconder do rei Saul. Então Davi, nesse momento, ele não estava num palácio. No processo de forja, ele não estava num palácio. No processo de forja, entre ser um menino ungido para se tornar um rei, ele não estava mais no palácio. Ele não tinha mais a segurança terrena. Ele não estava mais protegido. Ele estava numa caverna escura, úmida e numa caverna isolada. Ninguém sabia onde ele estava. Aquilo que então parecia esconderijo para os homens, à vista humana, o que era? Era uma oficina de trabalho de Deus. Todo lugar que Deus vai te refugiar, se você se permitir, Ele vai trabalhar no seu caráter. Toda vez que você está nos bastidores,
Parece que Deus está mudo. É oficina de Deus para mim e para você. Então olha para o vaso e para a vasilha do seu lado. Fala assim: tá tudo parado? Pergunta para ele: tá tudo mudo? Deus não fala com você? É oficina de Deus e Ele está trabalhando no seu caráter. Deixa Deus trabalhar, vaso. Deixa Deus trabalhar, vasilha. É Deus trabalhando. Para os homens é esconderijo. Cadê você? Eu estou na oficina de Deus. Por quê? Porque entre a promessa e o cumprimento dessa promessa sempre existem processos. Fala assim comigo: ame o processo. Aprenda a amar os processos de Deus. É que nem felicidade. Felicidade não é um lugar onde se chega. O que o mundo pensa? Quando eu tiver um carro, quando eu tiver a casa, quando eu for casado. Felicidade não é isso, vaso. Felicidade é um jeito como eu vou, e não um lugar onde eu chego. É uma maneira de conduzir a vida. É um processo. Não é um lugar onde se chega a felicidade. E esse processo muitas vezes tem nome. E neste contexto o nome era Adulão, a caverna do esconderijo e da oficina de Deus. Então Adulão não foi um erro, não foi um acidente, não foi uma falha de Deus, foi uma decisão divina. Há esconderijos na minha e na sua vida. Fica em paz. Deus está olhando tudo. Fica em paz. Há esconderijos nas nossas vidas que são oficina de Deus. É cuidado de Deus para trabalhar no meu caráter e no seu caráter. Então, por que, pastor? Porque Deus não estava preocupado só em dar um trono para o rei Davi, que aliás não era rei ainda, era Davi. Deus estava comprometido em formar um rei, em não dar um trono para ele. Sabe o que Deus está comprometido na minha e na sua vida? Em te preparar para assumir aquilo que Ele desejou para mim e para você. Então entre o processo, como que chama? Ô Jesus amado, eu tô com a cabeça cansada. Entre o sonho, entre a profecia e entre você assumir o que Deus falou para você, existe um processo para formar um rei. E muitos se perdem nisso. Por quê? Forjas são para poucos. E nós temos 3 princípios poderosos com esse textinho pequeno de 1 Samuel. A primeira lição que nós tiramos daqui é que a caverna não é o fim da promessa, é o começo da preparação. Então, se você estava em evidência, se você estava em um local que Deus te colocou e agora você está na caverna, possivelmente Ele está te preparando para o trono. Então não saia da caverna até Ele te preparar. Não saia. Davi estava acostumado com a vitória, não estava? Ele ganhava todas as batalhas ao lado do rei Saul. Ele era comandante do exército. Ele tinha reconhecimento. Ele tinha aplausos. Ele era visto. Mas na caverna tudo acaba. No esconderijo tudo acaba. Porque é a oficina de Deus. Lá não tem púlpito, lá não tem voz, lá não tem nada, não tem aplausos, não tem nada. Se acostume com isso. Na caverna é só você e Deus. Por quê? Porque quando tudo externo é tirado, sobra quem? Quem realmente eu e você somos. Então a caverna ela vai revelar processos em nós que Deus quer trabalhar.
A caverna vai revelar as nossas inseguranças, a caverna vai revelar os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas motivações reais, porque o púlpito, a exposição te engana, e a caverna te coloca no centro da vontade de Deus. Então o primeiro processo que Deus vai fazer com você antes de te expor, o primeiro processo que Deus vai fazer comigo e com você, antes de aumentar a sua voz e a sua influência, é a solidão e a caverna. Então, se você está na caverna, você está no lugar correto. Fala para o vaso assim: você está no lugar correto, fique em paz, Deus não se esqueceu de você. Queridos, é fácil parecer forte quando tudo vai bem. Quando você está em cima do púlpito, quando você é o líder da sua empresa, quando você está ganhando bem, quando as coisas estão fluindo, é fácil. Quando, entre aspas, Deus tira o seu chão, aí vai revelar o seu coração. Difícil é continuar firme quando ninguém está vendo, porque na caverna escura, úmida, na caverna, Deus vai conhecer as suas motivações e o seu coração. A caverna expõe as minhas sombras e as suas sombras. A caverna expõe os nossos medos. Por quê? Porque as pessoas... E por que Deus faz isso, pastor? Porque as pessoas evitam confrontos. Posso dar uma dica para você poderosa, que eu estou dando agora em prosperidade bíblica aqui no carisma. Quem é carismático aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Ame confrontos, ame ser confrontado, o crescimento está aí. Ame desafios, ame solucionar e resolver problemas. Deus trabalha desse jeito comigo e com você. Deus está dizendo: se você não quer encarar quem você realmente é, Davi, você nunca se tornará quem eu te chamei para você ser. Então na caverna é o primeiro processo para Davi olhar para ele e rever as suas motivações. E Deus trabalha assim. Você pode estar tentando preencher sua vida com coisas externas, com fama, com dinheiro, com intenções e desejos errados. Eu quero abrir um GC. Para que você quer abrir um GC? É por vidas, para salvar vidas, ou para falar para um público? Eu quero fazer carisma. Você quer fazer carisma para Deus tratar com você e para te melhorar espiritualmente, para te adultecer? Ou você quer fazer carisma porque você quer ser professor? Porque você quer ser pastor? Você pode estar tentando preencher essas coisas com esse vazio interno com coisas externas, e por dentro ainda existe esse vazio. Então, como eu e você fomos incentivados e acostumados a viver com aparência e de aparência, Deus nos leva para a caverna porque Ele quer ver quem nós somos de verdade. Então fala assim comigo: o que Deus esconde no público, Deus trata no secreto. Deus está tratando você, para você não envergonhar o nome dEle. Deus está tratando o seu coração, vaso. É assim que Ele trabalha. A segunda coisa, segundo princípio poderoso, que Deus usa a caverna para curar o coração antes de entregar a coroa. Deus usa o processo da caverna para nos curar. Sabe por quê? Eu fico imaginando. Eu tenho as minhas sombras até hoje, eu tenho as minhas cavernas até hoje. Pastor não é anjo não, amém? Pastor peca, pastor erra. A gente não é perfeito não, vaso. Só que
os processos e as cavernas que eu já passei me adulteceram e estão me adultecendo. Agora fique imaginando, se Deus me entregasse o microfone, se Deus me entregasse voz, público, audiência, fora do tempo correto, eu iria acabar com o nome de Deus, eu iria sangrar a igreja, porque Deus quer curar o seu coração antes de entregar qualquer nível de coroa na sua vida. Davi, ele estava ferido, por quê? Porque ele tinha uma posição, ele tinha honra, ele foi rejeitado, ele foi perseguido pelo seu sogro, que era o rei Saul. Ele foi injustiçado, por quê? Davi não tinha culpa, que ele era melhor, entre aspas, que Saul, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, não era culpa dele, só que o diabo se apossou do coração de Saul, porque ele deu legalidade, não era problema de Davi, só que Davi estava sendo injustiçado por aquilo. E o que acontece? Aqui tem um princípio espiritual poderoso, que muitas pessoas travam nesse passo da caverna, nesse segundo passo da caverna, que não é o que fizeram com você que define a sua vida, é o que nasce dentro de você a partir disso. Então para de milindre, coloca amor nas palavras, para de falar assim, fizeram isso comigo, sai desse lugar, vaso. O que você vai fazer com isso? Com essa injustiça, com esses maus tratos, com essa derrota? O que eu e você, Deus está falando hoje, o que eu e você vamos fazer com a injustiça, com a perseguição, com a rejeição, com a ferida que fizeram conosco? É isso que vai determinar o próximo nível da caverna. Davi poderia ter saído da caverna amargurado, ele poderia ter saído vingativo e falar, eu vou matar o rei Saul, porque ele foi injusto comigo, eu nunca fiz nada para esse homem, eu vou sair daqui com o coração endurecido. Mas sabe o que ele falou? Ele falou, eu estou aqui no processo, eu estou no processo da forja e da caverna. Deus não permite que ninguém governe desse jeito. É por isso que Ele só vai dar coroa para quem passa pela caverna. Antes de Deus te dar autoridade, antes de Deus te dar voz, antes de Deus derramar conhecimento e sabedoria para você transbordar, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer tratar as tuas emoções para você não ferir os outros. Antes da exaltação de Deus, Deus cura as nossas feridas. Então, você está se sentindo rejeitado, traído, injustiçado? Saiba de uma coisa: deixa o papai cuidar das suas feridas. É do jeito dele. Às vezes vai doer. Quem é da época do metiolate aqui? Hoje em dia a criança nem chora mais, né? Eu acho tão injusto isso, que na minha época o metiolate, quem já passou metiolate aqui? Sangue de Jesus, era pior do que o machucado, não era? Pelo amor de Deus. Às vezes vai ser um metiolate na sua vida, vai doer mais do que o tombo, mas deixa Deus trabalhar, deixa Ele fazer, porque Ele está curando as tuas emoções, Ele está curando o seu coração, porque só tem autoridade de Deus quem é tratado por Deus. Só tem autoridade para ser voz de Deus aqui nessa terra quem passa pelas cavernas, quem passa pelo processo. Então deixa Deus trabalhar. Antes de Deus te exaltar, Ele cura as tuas feridas. Por que, pastor? Porque tudo que um coração ferido toca,
ele destrói. Tudo que um coração amargurado toca, ele destrói. Tudo que um coração rejeitado toca, ele destrói. Por isso que Deus não deixa ninguém governar e se tornar rei com o coração ferido. Quantas pessoas hoje venceram a luta, mas perderam a paz? Superaram situações difíceis, mas ficaram presas na dor. Eu atendo pessoas e eu vejo pessoas que passaram por situações que eu falo assim, gente, como que pode? Eu não teria estrutura humana para suportar isso. A pessoa passa, mas ela fica presa na dor e no passado. Não saiu da caverna, porque não deixou Deus curar. Vaso, Deus não só quer te livrar desse problema, da dor, da rejeição, do que fizeram com você. Ele quer te libertar por dentro. Porque a pior e a mais difícil de todas as libertações não é a espiritual, é a emocional. Eu sempre falo isso. Eu fui pregar no Legacy, no acampamento, e daí me deram para abrir o acampamento lá, falar sobre libertação. Aí eu cheguei lá e falei, fala sobre libertação. Daí eu comecei falando assim, gente, se todo problema do mundo fosse demônio, estava fácil. Tinha uma meia dúzia de pastores, expulsava em nome de Jesus e estava resolvido. A pior prisão que as pessoas ficam é a emocional, que trava a sua vida. É o injustiçado, é o ferido, é o rejeitado. Deixa Deus trabalhar hoje nessa ferida. Ele quer te tornar um rei, uma rainha. Deixa o papai trabalhar. Fala assim comigo: se Deus acelerar a minha vida, sem curar o meu coração, eu serei destruído pelo que eu pedi. Deus não vai te entregar o que Ele te mostrou sem antes curar o seu coração. Então passa pela caverna. Fala assim: eu vou passar pela caverna. Eu vou passar pela caverna essa noite. Eu estou disposto. Fala: eu estou disposto, Deus. Trabalha em mim. Cura minhas feridas. Cura o meu coração. Terceiro princípio poderoso. Na caverna, Deus te ensina a pastorear pessoas. Como assim, pastor? Quem que Deus enviou para Davi? Lembra no texto que a gente leu? Davi estava rejeitado, ferido, machucado. É verdade ou não era? Ele estava injustiçado. Coitadinho de Davi. Sabe o que Deus faz? Manda um monte de problema para ele resolver. Faz sentido? Não. Pastor, mas Deus tinha que enviar. Eu e você que somos porteiros do céu, né? Deus tinha que enviar só problema para Davi resolver quando ele tivesse sido forjado pela caverna. Quando ele tivesse saído da caverna, daí ele teria autoridade para pastorear essas pessoas. Não, Vaso, é na sua pior dor, é no pior fundo do poço que Deus vai enviar pessoas iguais ou piores que você, para você pastorear. Deus trabalha desse jeito. Como assim, pastor? Eu estou depressivo, como que eu vou ajudar o outro? Deus vai enviar. Deus, Ele não enviou generais para o rei Davi. Lembra quem que rei Davi era? Ele era comandante do exército de Saul. Todo mundo estava abaixo dele. Só que Deus na caverna, no esconderijo, não envia generais, pastor Ed. Não envia pessoas nobres de dinheiro. Não envia, pastora Priscila, homens ricos, pastor Eduardo, políticos.
Sabe quem que Deus envia? Deus enviou 3 grupos que está no texto que a gente leu. Fala assim comigo: os apertados. Primeiro grupo. No hebraico, essa ideia dos apertados significa pessoas pressionadas por circunstâncias sociais. Então, eram homens esmagados por dores da vida, pessoas que viviam na periferia social, na periferia emocional, na desilusão, pessoas que perderam a esperança. Na caverna, Deus pega e fala assim: ah é? Eu vou mandar as pessoas decepcionadas para você cuidar, Davi. Olha só como que Deus trabalha. Você está na caverna, Deus está mandando um problema para você. Resolva os problemas, cuide das pessoas. Segundo grupo que Deus pega e fala assim: ó, vai lá, Davi, resolve. Os endividados. Está no texto. Quem que eram os endividados? Não precisa nem explicar, né? Eram os homens que não conseguiam pagar suas dívidas. Aí Deus pega e fala assim: Davi, cuida desse povo aí para mim, dentro da caverna, nesse esconderijo. Cuida dessas pessoas que estão passando por uma humilhação social, que dependem de migalhas. Cuida dessas pessoas que estão à beira da escravidão por mim. E como que Davi estava? Rejeitado, traído, perseguido. E Deus pega ele e fala assim: cuida para mim. Deus vai te enviar os endividados para você cuidar. Quem é líder de GC aqui? Quem vai num GC aqui? Deus vai enviar os endividados para você pastorear. Terceiro grupo que Deus pega e envia para Davi: os amargurados de espírito. Está no texto que a gente leu. Quem são essas pessoas? No hebraico significa pessoas com feridas na alma. Você conhece alguma pessoa com ferida na alma? Depressão, ansiedade, que está passando por separação, síndrome do pânico, que está com problemas emocionais. Pessoas frustradas, desapontadas com líderes, com igrejas, com religião, com pai, com filho, com relacionamentos, com marido. Pessoas feridas pelos processos da vida. Alguém conhece alguma pessoa assim? Levanta a mão. Deus envia para o rei Davi, que era Davi, estas pessoas, as pessoas amarguradas de espírito, para ele cuidar. Por quê? Porque Deus entrega feridos para um ferido. Deus só vai te entregar curados quando você for curado. O que Davi estava fazendo? Davi estava quebrado, vaso. Davi estava quebrado. E o que Deus fala? Davi, agora eu vou te entregar pessoas quebradas, pessoas emocionalmente sofridas, pessoas disfuncionais. Por quê? Porque Deus estava formando um pastor de homens. Deus estava formando um pastor de homens. Porque rei não governa território apenas, rei governa pessoas, não governa espaços vazios. E para governar pessoas é necessário compreender as suas dores. Se você não for especialista em dores de pessoas, Deus nunca vai te entregar a coroa. Nunca. Com 15 anos, Samuel chega e unge Davi. Só que antes de ungir Davi, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Pastoreando quem? Ovelhas de quem? Do seu pai Jessé. Antes de Deus te entregar o seu rebanho, você vai ter que pastorear o rebanho de outras pessoas. Na caverna.
Pastor, eu não concordo. Então a coroa não é para você. É o método de Deus. O mundo escolhe as pessoas capacitadas, você sabia? Para construir equipes, para formar trabalhos. O que Deus escolhe? Os improváveis para formar outros líderes. Davi recebe 400 homens problemáticos. 400 homens problemáticos. Mas anos depois, quando ele assume a coroa, esses homens que ele pastoreou, sabe o que se tornou, se você for ler o texto? Os valentes de Davi, os guerreiros mais temidos de Israel, a elite militar do reino. Você quer estar na galeria da fé? Você quer estar em lugares altos? Esteja disposto a pastorear as ovelhas de Jessé. Esteja disposto a passar pelas dores e os processos da caverna. Esteja disposto a cuidar dos quebrados e oprimidos. É o método de Deus. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. O que acontece? A liderança de Davi em Deus transformou homens comuns em homens extraordinários, homens quebrados em homens segundo o coração de Deus. Da mesma forma, vaso. Por isso que Davi é uma das tipologias de Jesus. Você vai aprender isso no seminário Carisma. Já faça a sua matrícula. Da mesma forma que Jesus recebeu pescadores, publicanos e zelotes e transformou essas pessoas em apóstolos, Davi recebeu endividados, problemáticos, marginalizados, para transformar na sua elite militar. E você está achando que Deus não vai fazer isso com você? Então todo problema que chegar em você, fala assim: vem em mim, trabalha comigo, Deus, eu vou resolver. Tem vida de Deus em mim, eu vou resolver. Não é na força do meu braço, não é na minha força, mas eu vou resolver. Trabalha nesse vaso. E o que essa escola vai aprender? Vai ensinar pra gente. A escola da caverna de Adulão vai ensinar algumas coisas. O louvor já pode subir para fingir que a gente está acabando. A escola da caverna vai te ensinar algumas coisas. Primeira coisa que a escola da caverna te ensina, fala assim comigo: confiar sem ver. Davi tinha promessa, mas não tinha evidência. Confia. Você confia o quê? Nas evidências ou na palavra de Deus? Deus prometeu. Está na caverna. É processo. É processo. É evidência ou é a palavra? Você é chamado para confiar sem ver. A caverna te ensina isso. Segunda coisa que a caverna te ensina: esperar sem desistir. Só adultos fazem isso. Davi sabia que era rei, ele já havia sido ungido com 15 anos, ele assume o trono só com 33. Ele sabia, mas ele não sabia quando ele seria rei. Mas ele já estava ungido. A caverna de Adulão vai te ensinar a liderar sem posição. Pastor, mas para eu liderar eu preciso estar no púlpito, eu preciso ser líder de GC, eu preciso ser professor do Carisma, eu preciso desse microfone, eu preciso de voz. Aprenda a liderar sem posição. Aprenda a cuidar das ovelhas de Jessé. É processo,
Ele já liderava antes de ocupar esse trono. Liderança não nasce do cargo, nasce do caráter. E Adulão vai te ensinar a servir antes de governar. Deus nunca entrega autoridade para mim e para você quem não aprendeu o serviço. Jesus ensinou isso, Marcos 10:43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E olha que lindo, os salmos mais lindos de Davi, os 57 e os 142, sabe aonde que nasceram? Dentro da caverna. E sabe o que está escrito nesse salmo? Não é exaltação a Deus, não. Salmo 142, versículo 4, ele fala: olha para a minha direita e vê, pois não há ninguém que me reconheça. Refúgio me faltou, ninguém cuida da minha alma. Ele estava triste e abatido. O que isso ensina? Observa bem, vaso. Davi era um homem de fé, só que ele sentia solidão. Está liberado você sentir solidão, não tem problema nenhum. Está liberado você ficar triste. Está liberado você pensar em desistir, não tem problema. Está liberado você ficar decepcionado na caverna. Mas isso vai quebrar o quê? A ideia de que homens e mulheres de Deus nunca sofrem, nunca choram, nunca sentem medo. Eles sentem, mas continuam confiando. Levanta do seu lugar. Hoje é noite de você sair dessa caverna. Confia em Deus. Pode chorar, tá tudo bem, mas confia em Deus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou a minha vida inteira. E eu quero me fazer vestiu com roupas a oração novas. mais poderosa dessa noite. Você vai sair dessa caverna hoje. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, todos com os olhos fechados, de cabeças baixas. E eu quero declarar e quero orar pela sua vida. Repita assim comigo, com a mão no seu coração: Senhor Jesus, eu estou nessa caverna, eu estou nesse processo. Hoje eu entendi que é forja de Deus para mim. Amassa esse vaso, Deus, amassa essa vasilha. Eu sou um barro nas tuas mãos. Eu, Senhor Jesus, identifiquei hoje que eu preciso aceitar ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Por isso, Deus, repita comigo: salva a minha vida, reconstrói a minha alma, limpa as minhas feridas, Deus. Me tira dessa caverna, me leva para o trono, Senhor Deus. Eu que me desviei da tua caverna, dos teus processos, dos teus caminhos, eu volto hoje correndo para os teus braços de amor, em nome de Jesus, amém. Todos de olhos fechados e cabeças baixas. Eu quero fazer a pergunta hoje que vai determinar o seu futuro. Quem hoje aqui
fez essa oração pela primeira vez e quer sair dessa caverna? Quem hoje aqui está fazendo essa oração pela primeira vez e está voltando para os caminhos do Senhor? Quem hoje aqui está fazendo essa oração pela primeira vez, falando: Senhor Jesus, me tira dessa caverna, me tira dessa rejeição, desses processos, dessa dor, dessa ferida. Eu te aceito, Jesus. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai levantar a sua mão, todos de olhos fechados, e eu quero orar pela sua vida. 1, 2, 3, levanta a mão do seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Eu vejo muitas mãos levantadas. Eu tenho mais um pedido para você. Sai correndo do seu lugar, pega os seus pertences, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Eu declaro hoje pelo sangue de Jesus, é novo tempo, é nova estação. Sai e vem aqui em nome de Jesus. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Vem. Não tenha vergonha, saia da caverna. Coisas deixei minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Vai aplaudir a igreja, aplauda bem. Sai da caverna. Vamos. Me chegou na minha tormenta, me livrou. Sai dessa caverna. Meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Sai dessa caverna. Roupas novas, coisas deixem minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Deus está me falando aqui, eu sei disso. Tem mais gente, e você não está saindo porque você está falando assim: eu não sou digno, eu já tentei, pastor, não dá certo. Sai dessa caverna hoje, pelo sangue de Jesus. Vem aqui que nós queremos andar com você, nós queremos te ajudar, nós queremos, através de Jesus, limpar suas feridinhas. Vem aqui, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu vou contar até 3 de novo. 1, 2, 3. Vem correndo aqui, vaso e vasilha. Hoje é novo tempo, nova estação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coisas deixem minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me cercou na minha tormenta, me livrou de meus problemas, transformou minha tristeza. Olha aqui, eu quero orar pela sua vida. Você tomou hoje a decisão mais importante da sua vida. Você está fugindo do rei Saul. Você está na caverna. E hoje, pela autoridade e poder do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida: uma nova estação está se iniciando. Um novo tempo de preparação desse reinado, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família: novo tempo, nova estação, em nome de Jesus. Cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, escreve o nome desse povo, desses filhos seus no livro da vida, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, escreve uma nova história sobre a casa deles, sobre a descendência deles. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de agora, abundância. Eu declaro novo tempo, nova estação, em nome de Jesus. Amém. Celebra o Senhor, igreja. Olha aqui, a Bíblia fala que quando uma pessoa toma uma decisão dessa, tem festa no céu, está escrito na Bíblia. E se tem festa no céu, nós da Lagoinha Morumbi vamos fazer festa aqui para você também, tá bom? A partir de agora vocês vão receber essas pessoas, essa família que vai ajudar vocês a sair dessa caverna, que vai ajudar vocês nesse processo. Conta com a gente não é perfeito não,
mas nós somos a elite do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Recebam o nosso abraço. O quê? Onde está você? Desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Rapidinho. Nós queremos pegar o contato de vocês, abraçar, dar um presentinho e acompanhar vocês, cuidar de vocês. Vocês não estão sozinhos, tá bom? Pode contar com a gente, tá bom? Então, ó, vocês vão seguir ali aquela plaquinha amarela e nós vamos sair aqui. A igreja inteira vai aplaudindo a Jesus por essas vidas. Em nome de Jesus, aleluia! Leva-me ao lugar. Cante, 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 cante bem forte. Onde está você e eu? Desfrutamos do momento. Te amo, joga tua mão pro céu. Joga tua mão pro céu. Vamos, vamos, canta pra ele. Se lança nos braços dele. Vamos, vamos. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que vou. Leva-me, leva-me ao lugar. Onde só você e eu Desfrutamos do momento. te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que vou. Aleluia! Cadê os heróis de Deus aqui que saíram dessa caverna? Celebra o Senhor! Aleluia! Nós vamos dar a benção final. Passa lá na Bookstore. Venha no sábado, venha na sexta-feira no Jogo do Brasil. Venha na sexta-feira no Jantar dos Namorados. E se você quiser alguma oração, os nossos pastores vão estar aqui posicionados aqui na frente. É só vir aqui pedir essa oração. Em nome de Jesus, faça assim com a sua mão. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco a vida dessas pessoas, desses irmãos aqui no teu altar, e eu declaro uma semana abençoada, cheio de milagres, cheio de boas notícias, para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Vai nessa paz.